Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Estamos de volta com o Pan News. Você nos acompanha pela rádio e também com imagens com o nosso canal no YouTube. Você sabe que você também pode baixar o nosso aplicativo, o Panflix. O medo do coronavírus afasta brasileiros de exames de rotina. Segundo o Ministério da Saúde, houve uma queda de 20% na realização de exames laboratoriais. Vou conversar agora com o presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Eduardo Gouveia, participa ao vivo conosco. Boa noite, Carlos. Boa noite, é um grande prazer, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Carlos. Existe algum tipo, já começo te questionando, algum tipo específico de exame que as pessoas mais estão deixando de lado? Bom, nós vimos vários exames, principalmente aquele de doenças crônicas que precisariam ter sido detectadas logo no início ou aquelas até que deveriam estar sendo monitoradas. O fato é que durante o auge da pandemia, durante o ano passado, as pessoas praticamente deixaram de ir aos seus médicos e mesmo aos hospitais e laboratórios. E o grande motivo era o medo de uma possível infecção. Com essa situação de home office, de pouca mobilidade, as pessoas, infelizmente, deixaram de lado o tratamento, às vezes, de doenças simples, como diabetes, o controle da obesidade e uma série de outras, e até deixaram de fazer aqueles exames habituais, como é o caso, por exemplo, de agora, mês de outubro, nós estamos vendo a prevenção do câncer de mama. Então, muitos exames que precisariam, sim, de uma ida até o laboratório, infelizmente, acabaram deixando de ser feitos. Essa situação continua ao longo de 2021, a gente já vai quase que completar 2 anos de pandemia, como o senhor disse, realmente no início a gente compreende, né, o desconhecido, o medo das pessoas. Agora, já num segundo momento, numa situação de controle da pandemia, com protocolos estabelecidos, as pessoas ainda estão com esse receio? Olha, eu diria que isso tem melhorado, então muitas pessoas já começaram a frequentar novamente esses ambientes de saúde, e aí por vários motivos. Tanto porque os próprios laboratórios e hospitais já estabeleceram protocolos de segurança muito bem estruturados, as pessoas percebem isso, os próprios pacientes já sabem os cuidados básicos, na maioria dos casos, que tem que tomar, a questão do distanciamento, a limpeza das mãos, o uso de máscaras, todos esses são hábitos que, de alguma forma, nós já incorporamos. Mas ainda existem as pessoas que, infelizmente, ficam preocupadas e acabam não indo. Esse número, obviamente, está diminuindo, mas o fato é que nós temos aí, infelizmente, uma conta que vai ser alta. Vai ser alta porque muitas pessoas acabam perdendo aquela janela de oportunidade de um diagnóstico precoce que poderia levar, aí sim, a um acesso a uma terapia ainda eficaz. Dependendo do momento, no caso de câncer, isso é muito comum, se você perde aquele momento, o tratamento vai ser um pouco mais invasivo, talvez leve um pouco mais de desgaste, e talvez nem seja tão rápido quanto poderia ter sido. Por isso, acho que o recado que a gente tem que procurar dar é lembrar que o diagnóstico precoce e preciso é o grande instrumento para se levar a uma terapia eficaz. E só para vocês terem uma ideia, 70% das decisões médicas são baseadas em diagnóstico. Portanto, quanto antes a gente puder fazer, mais adequada, mais ajustada vai ser a terapia ao final, se for necessário. E que tipo de impacto? A gente está falando aí de um primeiro diagnóstico, né? Retardado por essa questão. Agora, para aquela pessoa que já tinha alguma doença em acompanhamento, parou de fazer os seus exames, que tipo de impacto isso tem? Então, o impacto ele pode ser visto de diferentes ângulos. Para a vida daquele indivíduo, ou seja, o impacto pessoal, ele pode ser um agravamento da condição, da doença, pode ser uma terapia ou um tratamento que demore mais tempo, pode ser uma necessidade de internação,
Tem várias possibilidades, mas com certeza vai trazer um custo alto para o indivíduo. Para a sociedade, a gente tem um custo enorme de saúde pública. Imagine se todas aquelas cirurgias eletivas que estavam programadas e por conta da pandemia foram adiadas, suspensas ou canceladas, muitas delas vão acabar acontecendo talvez no mesmo momento. Será que a infraestrutura hospitalar vai dar conta disso, dependendo da situação? Então, a gente pode ter uma demanda superaquecida da estrutura de saúde. Então, isso, obviamente, vai exigir também do Estado, ou mesmo, no caso da iniciativa privada, talvez recursos muito concentrados. E aí tem que ser um exercício para tentar otimizar essa oferta versus a demanda que vai estar aí acumulada e talvez atrasada, toda ela de uma vez só. Porque essa demanda ela já existe, né, Carlos? A gente noticiou aqui na Jovem Pan algumas especialidades, como a cardiologia, falando essa demanda reprimida desses procedimentos cirúrgicos por essa questão da pandemia. E uma demanda, então, que em algumas especialidades já existem, e futuramente, então, vamos colher esse retardo desse cuidado, desse olhar com a saúde preventivo. Infelizmente. E, de novo, são às vezes situações muito básicas, como, por exemplo, a questão da diabetes ou da obesidade. Todos nós ficamos em casa muito tempo, sem fazer tanto exercício como deveria ser feito, com uma vida mais sedentária, comendo muitas vezes de forma desequilibrada, e isso vai trazer essa consequência. Obesidade, ela traz vários problemas que aí podem ir desde a diabetes, a questão de alguns problemas do coração e uma série de outras situações. E as doenças crônicas não transmissíveis, de uma forma geral, também vão ter essa situação agravada. Então, é fundamental que as pessoas voltem de uma forma programada, mas que comecem a retomar a visita aos seus profissionais de saúde, comecem a buscar formas de ter uma atividade física mais regular, hábitos mais saudáveis e, principalmente, voltar a fazer os exames de rotina. Tanto aqueles que servem, como você muito bem citou, para se diagnosticar de forma precoce, ou seja, uma triagem, uma primeira verificação, mas principalmente aqueles que são essenciais para se monitorar e fazer os ajustes de um tratamento já existente, que muitas vezes o tratamento ele precisa ter um pequeno ajuste, seja de medicação, seja alguma outra alteração, e sem o exame de monitoramento, de verificação, fica inviável de se fazer esse ajuste. A prevenção é uma palavra-chave quando a gente fala de saúde. Tem um ditado popular da minha família, muito se dizia: saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Será que o brasileiro, com essa pandemia, está olhando um pouquinho diferente? Às vezes sente aquela dorzinha, se automedica, deixa para lá, e aí colhemos no futuro, como o senhor disse, esses impactos todos no sistema de saúde. Como é que o senhor vê que a gente olha para a saúde no sentido de prevenção hoje? Deveríamos melhorar o nosso olhar? Com certeza, com certeza. A pandemia trouxe algumas lições muito claras. Uma das primeiras, que eu diria, é a percepção do valor do diagnóstico. Mesmo tendo ficado longe desses exames de rotina, a população, de uma forma geral, percebeu que um diagnóstico precoce vai ajudar, como no caso do próprio Covid. Todo mundo sabe que se tiver algum tipo de contato com uma pessoa infectada ou teve algum sintoma, a primeira coisa que se deve fazer é fazer um teste, seja o PCR, que é o teste molecular, ou um teste de antígeno, que é aquele que vai verificar se ele está com a proteína produzida pelo vírus em circulação no seu organismo. São os exames naquela fase de 2 até 8 dias. As pessoas já perceberam. E o interessante é que, por conta da própria pandemia, a gente saiu do ambiente tradicional, só dos hospitais, laboratórios, e aí nós fomos até com as farmácias. As farmácias foram agregadas
dentro dessa estratégia de testagem ampliada. A gente saiu de 6.500 hospitais, um potencial de 18 mil laboratórios e agregou aí um número potencial de 88 mil farmácias. Com isso, foi possível atingir quem? O cidadão invisível para o sistema. E é muita gente. O número de testes feitos em farmácias, só aquelas da Abrafarma, que acho que foram 4.500 farmácias que acabaram fazendo parte de um grande esforço das grandes redes, foram quase 10 milhões de testes, que não seriam feitos talvez de outra forma. Então, respondendo à sua pergunta, sim, nós temos muitas pessoas que só vão ao ambiente hospitalar ou a um médico na última situação, infelizmente, quando às vezes já é tarde demais. E aí os motivos são os mais diversos. Por ser um país continental, pode ser a questão logística, a distância, mas muitas vezes é o quê? É o desconhecimento da importância de se fazer esse tipo de diagnóstico e busca de uma saúde ainda enquanto é possível. É medo, muitas vezes a pessoa tem medo de procurar um profissional e o medo de enfrentar uma realidade. Mas aí fica a mensagem, é muito melhor você saber que tem um problema, encará-lo de frente e buscar sim as oportunidades de terapia, de tratamento, do que ficar no desconhecimento. Eu acho que essa é o grande resultado de todo esse grande aprendizado aqui com a pandemia. Certamente. Vamos nos cuidar, não é mesmo? Carlos Eduardo Gouveia, muito obrigada pela sua participação. Imagina, fico à disposição, agradeço pela oportunidade e fica o recado. As pessoas devem procurar todas as ferramentas disponíveis aí para ter uma qualidade de vida melhor, sempre mantendo a saúde em dia, em ordem, que isso é essencial. Isso aí. 23 horas e 36 minutos, seguimos com o Pan News.